Muita bobagem, muita besteira. Como assim, pastor? É aquela pessoa assim, né? Começa aquela coisinha. Ah, mas você tá de máscara até agora? Ah, mas você é bobo mesmo. Aí o do outro lado fala assim: ei, irmão, você já tirou a máscara? Vigia, hein? Para com isso, irmão. Se você quiser usar máscara, é a melhor coisa que você faz. Amém? Você se sente melhor assim? Pastor, eu prefiro. É a melhor coisa que você faz. Se você não quer usar, também é a melhor coisa que você faz. Amém? A Bíblia fala assim, olha, se você tem fé para comer, coma, você está fazendo isso para a glória de Deus. E aquele que não come, também não come para a glória de quem? De Deus. Então pronto, vamos ser espiritual. Você não entrar nessa coisinha aí de ficar, né? Se você se sente melhor assim, fica à vontade. Se você também não se sente, fica à vontade. Estamos conversados? Assunto resolvido? Amém. Então vamos para o que interessa, que o que interessa mesmo é a palavra de Deus, é essa que muda a nossa vida. Vamos lá para a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Em nome de Jesus. 1 Timóteo 4, 16. Quem precisar de ajuda, os obreiros estão passando aí para te ajudar. Primeira carta a Timóteo 4,16. Essa carta aqui é carta a Timóteo porque foi uma carta do apóstolo Paulo, escrita pelo apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Timóteo era um jovem pregador. E Paulo dá aqui nesse capítulo 4, depois se você tiver interesse, veja na sua casa o capítulo 4 inteiro. Mas é cada conselho aqui muito bom. A gente vai ficar só no último versículo, que é o versículo 16. Do capítulo 4. Último versículo do capítulo 4 é o 16. E tem muita coisa para falar aqui. Quem achou aí, diga amém. Quem não tiver a Bíblia, está aparecendo ali na tela também. Ele diz assim, ó. Tem cuidado. De quem, irmãos? De ti mesmo e da doutrina. Então veja a preocupação de Deus, que quem estava escrevendo a carta aqui era o apóstolo Paulo, mas quem estava falando era Deus. Qual que era a preocupação de Deus com Timóteo? Tem cuidado de ti mesmo. Se a gente fosse trocar pelas palavras de hoje, se cuida, meu irmão. Se cuida, homem de Deus. Se cuida, mulher de Deus. Nós estamos falhando nisso. A gente cuida de todo mundo e corre para cá e corre para lá, e às vezes a gente não se cuida. Vou falar primeiro do natural, não é a mensagem principal, mas que sirva como uma repreensão para você, até para mim. Tem muita gente que não se cuida nem em se tratando de saúde. Qual foi a última vez que você foi lá, fez um check-up para saber como é que está a tua saúde? Qual foi a última vez que você foi lá e procurou passar pelo médico? Ah, pastor, não tem tempo para isso não. Eu tenho que cuidar do meu neto, eu tenho que cuidar do meu... Ontem mesmo, isso aí é coisa de... muito até de mulher. Ontem nós tivemos a reunião das mulheres. Quem teve na reunião das mulheres? Mas foi uma benção, irmãs, foi tremendo. Pensa num medo que eu passei, eu sozinho no ônibus, cheio de mulher. Vou falar para você, dá medo, viu? E eu falei assim, eu vou medir as minhas palavras aqui, que só tinha um motorista, mas até ele vir me socorrer não vai dar tempo. Eu falei assim, irmãs, as mulheres muitas vezes têm isso. É a mulher que cuida de todo mundo, cuida de um, cuida do outro e tal, mas esquece de cuidar de quem? De si mesmo. E eu falei assim, olha, às vezes nós falhamos nisso. Porque, minha irmã, você fica aí com esse negócio, não, pastor, eu não tenho tempo nem para ficar doente. Eu já escutei isso bastante, hein? Eu não tenho tempo nem para ficar doente, eu não posso, porque tem isso, tem aquilo outro. Eu vou dizer uma coisa para a senhora. Se a senhora ficar doente ou chegar a faltar, Deus vai cuidar da tua família. Se o senhor, que não, pastor, não posso, eu tenho que estar lá, eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Se o senhor chegar a faltar, na outra semana vai ter alguém te substituindo naquele trabalho. Vai ou não vai? Vai. Então aprenda uma coisa, antes de querer cuidar de quem quer que seja, cuide de si mesmo. Você não consegue cuidar de ninguém se você não estiver bem.
Você não cuida de ninguém se você não estiver bem. E o diabo tem enrolado o povo de Deus com essa mentira, com esse interesse de cuidar de todo mundo, que realmente é necessário cuidar, e fazendo com que a gente se esqueça de cuidar de nós mesmos. Vamos falar da parte espiritual, que é o principal. Esse mesmo capítulo aqui, se você for ler, o Paulo fala assim, que o exercício corporal, ele tem algum proveito, para alguma coisa se aproveita. Mas o exercício da piedade, ele é proveitoso para tudo, para essa vida, e ainda tem a promessa para a vida eterna. Amém, Jesus? Então se cuida. Vou dizer uma coisa para você, se você cair, vai ser um desastre muito grande. Irmão, se você parar, se você não estiver bem, vai ser um desastre muito grande. Tem muita gente que precisa de você. Então, se realmente você ama os outros, você ama a sua família, sabe o que eu descobri meditando nisso essa madrugada? A melhor maneira de você amar os outros, amar quem precisa de você, é cuidando de quem? De você mesmo. Você ama as pessoas da sua casa, ama o pastor, você ama a sua família, os que precisam de você, ama o pastor, então se cuida. Que cuidando de você, você vai estar fazendo um bem para eles. Amém, Jesus? Porque estando bem, você vai cuidar deles. Infelizmente, nós vemos muito na igreja hoje assim, olha, pessoas que nem mesmo elas estão bem, nem mesmo elas estão salvas, nem mesmo elas estão decididas por Cristo, mas estão na igreja buscando por outra pessoa. Estão na igreja buscando pelo marido, pelo filho, pela filha. Mas peraí, nem você ainda tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus. Nem você ainda decidiu-se pela salvação. Como é que você vai estar buscando por outra pessoa antes de você estar bem? Irmão, isso não existe. Isso não funciona. Claro que não é errado você buscar por outras pessoas, não é errado você clamar pela tua família, mas se eu quero algo para alguém, esse algo é tão bom, primeiro eu tenho que querer para mim. Amém, Jesus? Jesus disse certa vez que um cego não pode guiar outro cego. Senão ambos vão cair aonde? Um buraco, um barranco. Como é que eu vou buscar pelo outro, se nem eu ainda tomei a decisão de servir a Jesus? Se nem mesmo eu ainda tomei a decisão de servir ao Senhor? Isso não funciona. Olha o que Paulo vai dizer para Timóteo, continua aí no versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E ele fala assim, ó, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, o que vai acontecer? Te salvarás, tanto a ti mesmo, como quem? Como aos que te ouvem. Diga glória a Deus. Irmão, você tem que aprender uma coisa. Um pastor que eu conheci dizia isso, eu não lembro, acho que era o pastor Valquir. Ele falava muito assim, ó, o salvo salva. O salvo salva. Enquanto você ainda não tiver a sua salvação, a certeza da sua salvação, você não vai ser bem-sucedido na salvação de ninguém. Você não vai conseguir alcançar ninguém. Se você ler a Bíblia, você nunca vai ver uma pessoa que ouviu Jesus pregar, e Jesus falava com aquela pessoa, olha, assim, 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 e aí aquela pessoa ouviu o que Jesus dizia e falava, Senhor, eu não sei ainda se eu vou aceitar o Senhor, se eu não vou, se eu vou me converter ou não vou, mas vamos fazer o seguinte, enquanto eu não me decido, vamos lá na minha casa que tem mais gente precisando mais do que eu. Não existe isso na Bíblia. Só existe assim, em todos os lugares você vai ver Jesus encontrando as pessoas, pregando para elas se decidindo, elas se convertendo, e aí então, depois de se converterem, através delas, Jesus ganhar a sua família, os seus entes queridos, Jesus ganhar os outros. Não tem essa coisa que Jesus, pula eu, Senhor, mas alcança lá o meu filho, alcança a minha filha, porque a obra que Deus vai fazer lá, precisa de você. Se diz muito na igreja, né? Que ovelha gera ovelha.
Se você não for ovelha, como é que você vai gerar uma ovelha? Se você ainda não é ovelha de Jesus, se você ainda não é salvo, como é que você vai gerar outra? Você tem que cuidar de ti mesmo. Se você se aplicar a isso, olha o que o Paulo diz aí, persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo, como a quem? Aos que te ouvem. Eu dizia no culto de manhã, eu estava falando para os obreiros, que eu prego para você, mas estou pregando para mim. Porque pastor tem muito disso. Ele cuida de todo mundo, ele está cuidando de todo mundo, mas eu vou ser sincero para dizer para você, se eu não tiver cuidado de mim mesmo, irmão, eu não posso ajudar ninguém. A melhor coisa que eu posso fazer pela minha família, pela igreja que eu amo, que é essa igreja que Deus me colocou aqui, é me cuidar. Porque eu estando bem, eu vou fazer melhor, eu vou ser bênção para aqueles que Deus mandar até mim. Diga glória a Deus. O mesmo é você, homem de Deus. O mesmo é você, mulher de Deus. O mesmo é o senhor, é a senhora. Você ama a tua família, você quer fazer um bem pela tua família, esteja você perto de Deus. Busque de Deus para que você esteja em comunhão com Deus. Eu dizia, feliz é o marido que tem uma mulher que busca Deus, que está perto de Deus. Feliz é a família que dentro daquela casa tem alguém que busca Deus. Você quer fazer um bem para a sua família? Busque a Deus. Você primeiro. Para com esse negócio aí de esperar os outros. Ah, pastor, ninguém vem comigo. O dia que alguém vier, eu vou. O dia que alguém for comigo, eu vou. Para com isso. Meu irmão, cuide de ti mesmo, que através de você Deus vai fazer uma grande obra. Diga glória a Deus. Deus precisa de você para que a obra dele aconteça. Ele não vai pular você para alcançar a sua família. Hoje eu estava explicando para a igreja de manhã que Jesus não está mais aqui em corpo, em carne. Um dia ele esteve. Hoje só está o Espírito Santo. Mas todo espírito aqui nesse mundo precisa do quê? De um corpo. E adivinha quem é esse corpo hoje? Só está o Espírito aqui. Quem é esse corpo hoje? Diga, sou eu. É você, irmão. O corpo de Cristo hoje é a igreja. O corpo de Cristo hoje é você, sou eu. Meu irmão, se eu não for, Deus não vai lá, o Jesus não vai, porque ele só está em espírito aqui. Sou eu que Jesus vai usar para alcançar minha família, eu preciso estar bem. Você precisa estar bem. Para com esse negócio, como diz lá fora, esse ditado do diabo. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Para com isso. Isso não existe. Você prega muito mais pelo exemplo do que por palavras. Eu sei que eu não estou no caminho, eu sei que eu não estou fazendo, mas você faz, você já sabe o que é certo. Meu irmão, se você sabe, faça você primeiro, para que você seja um exemplo para a tua família. A Bíblia diz que o marido deveria ser ganho sem palavras, e vice-versa, a esposa também. E às vezes nós temos tido essa dificuldade de ganhar sem palavras, aquele que ainda não é de Jesus, por falta de exemplo, por esse ditado do diabo, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não! Meu irmão, eu sempre digo, não quer dizer que se você tiver uma luta, se você tiver uma dificuldade, você não pode lutar pelos outros que também estão em dificuldade. Eu falei de manhã na live às 6 da manhã, quem está acompanhando a nossa live, irmão, está uma benção. Todo dia às 6 horas da manhã, entra lá no Facebook da igreja, IIGD Mirandópolis, ou no meu mesmo, Renan Daniel, acompanha lá. Eu dizia assim, olha, eu não prego o evangelho do Renan, eu prego o evangelho de quem? De Cristo. E eu luto para viver o que eu prego. Nós temos que batalhar. Ainda que você tenha lá uma falha, um erro, meu irmão, o que eu quero mostrar para você é que você deve cuidar de ti. Se cuide. Porque se você não estiver de pé, você não levanta ninguém, irmãos. Você não pode colocar alguém para dentro de um lugar que nem você está. Concorda comigo, sim ou não? Eu não estou, mas vou empurrar você. Vai lá, pode ir. Não existe isso. Se você não estiver na presença de Deus, como é que você vai trazer a tua família para a presença de Deus? Se você não estiver em santidade, como é que você vai trazer a tua família para a santidade? Como é que você vai trazer para a família para um lugar que você não está? Se você não está na igreja, como é que você vai trazer a sua família para a igreja? Quem concorda comigo, diga amém. Estou errado no que eu estou falando? Presta atenção nisso. Deus, meu irmão, tem falado conosco cada palavra tremenda aqui. Desde o domingo passado nós começamos a Santa Ceia da Jornada Feliz. Quem estava domingo passado aqui? Foi tremendo.
E aí a semana inteira Deus tem falado conosco a respeito de uma palavrinha simples que está fazendo muita gente perder muita coisa, sofrer sem necessidade. Que é o quê? Que palavra que é essa, pastor? Humildade. Quem estava aqui durante a semana, você vai lembrar. Tem gente, meu irmão, que pela falta da humildade está perdendo muita coisa. Não tem humildade para aprender, não tem humildade para ouvir, não tem humildade para dizer eu estou errado, não tem humildade para pedir perdão. E pasme você, não tem humildade nem para ser repreendido quando está errado. E por isso está perdendo até a vida eterna. Coisa séria. E pastor, por que eu tenho que ser humilde para ser repreendido quando eu estou errado? Porque senão a primeira vez que repreenderem você, você vai fazer como está sendo costume hoje. Dizem por aí que antigamente o pastor pregava, as pessoas mudavam de vida. Hoje o pastor prega a verdade, as pessoas mudam de igreja. E você acha igreja de tudo quanto é jeito que você quiser. Se a repreensão é contra o adultério, a pessoa está vivendo no adultério, em vez dela sair do adultério, ela sai da igreja e procura uma igreja onde pode adulterar. E existe, pastor? Você duvida? Eu não duvido mais não. Hoje é self-service, né? Você encontra igreja a gosto do cliente. Aí vem aquela repreensão que fala contra a bebida. O que a pessoa faz? Ela procura uma igreja onde pode beber. A repreensão é contra, pecado, de modo geral, seja ele qual for. A pessoa, em vez de mudar de vida, ela procura uma igreja onde ela pode pecar. Irmão, você pode encontrar uma igreja onde você pode pecar, mas você não vai encontrar em nenhum lugar na palavra de Deus, aqui você não vai encontrar em nenhum lugar que te dá uma autorização para você pecar. E se a igreja é larga, o caminho ainda continua estreito. Quem está entendendo, diga amém. Esses dias eu dizia que você não tem que procurar a igreja mais perto da sua casa. Você tem que procurar a igreja mais perto da Bíblia. Mais próximo disso aqui, Amém, Jesus? É isso que vai te levar para o céu. Voltando ao que eu dizia, cuide de você. Quando eu estava falando de humildade, eu estava falando que muita gente consegue encontrar erro em todo mundo. Consegue encontrar erro no pastor, no irmão. Ô fulano, por que você deixou de ir na igreja? Porque eu vi muita coisa errada. Ele vê erro em todo mundo, mas só não consegue ver erro em quem? Em si mesmo. Cuide de ti mesmo, meu irmão. Porque o erro dos outros pode atrapalhar você de entrar no céu. Está entendendo, sim ou não? Só que eu tenho uma novidade para você, uma notícia muito boa, mas muito boa. Qual que é, pastor? Você não precisa prestar conta do erro dos outros, de ninguém. Nem da mulher que dorme do seu lado, nem da mulher da qual você saiu de dentro dela, nem do filho que saiu de dentro de você. Você só presta contas, sabe dos erros de quem? Dos seus próprios. Então presta atenção só nos seus, irmãos. Porque é deles que Deus vai te cobrar. Diga glória a Deus. A gente se preocupa com muita coisa que Deus não mandou a gente se preocupar. E tem muita gente perdendo por causa disso. Ô Timóteo, tem cuidado de quem? De ti mesmo. Cuida de ti mesmo, homem de Deus, se cuida. Você vai ver muita coisa errada, sim. Vai ver 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita. Cuida de você, diga glória a Deus. Faz um favor para quem está do seu lado. Fica de pé. Cuida de você. Às vezes a gente quer tomar fardo que Deus não colocou sobre nós. Deus não pediu para você prestar conta de erro de ninguém. E às vezes você fica olhando para erro do um, do outro. Não, para! Isso é perca de tempo. Se eu só vou ser cobrado, se eu só vou ter que prestar conta dos meus erros, por que eu vou olhar para o erro dos outros? Eu tenho que olhar para quais? Quais erros? Diga os meus. É os únicos que eu tenho que prestar conta. Diga glória a Deus. Fica mais leve o fardo, sim ou não? Fica. É porque a gente quer tomar conta dos nossos erros, ainda quer tomar conta dos erros dos outros. Deus não mandou a gente fazer isso. Tem gente sobrecarregada aí porque está fazendo o que Deus não mandou. Deus nunca mandou você fazer isso, você tomar conta dos seus erros e dos outros. Toma só dos seus. Cuide de ti mesmo, esteja de pé. Busque para que você esteja bem. Porque se você estiver bem, você vai ser uma bênção na sua casa, na sua família, aonde Deus te colocar. Diga glória a Deus. Cuide de ti mesmo. Outra coisa que eu quero dizer para você, você não pode dar aquilo que você mesmo não tiver. Ninguém pode dar aquilo que não
e não tem. Rapidinho, vamos lá para Atos capítulo 3, versículo 6. Quem está entendendo, diga amém. Atos 3, 6. Atos capítulo 3, versículo 6. Fala sobre Pedro e João, que encontram um paralítico na porta da igreja, porta formosa, né? E esse paralítico vai pedir para eles uma esmola. E eles viram para o paralítico e dão uma resposta, que essa resposta tem uma lição para nós. Quem achou aí, diga amém. Deixa eu correr por causa do horário. E disse Pedro, se você não encontrou, os obreiros te ajudam, você pode acompanhar direto aqui na tela. Qualquer coisa você marca, né? Para depois ir lendo em casa, que eu não posso demorar. Ele fala assim, ó, e disse Pedro, não tenho prata e nem ouro. Olha esse detalhezinho, essa parte aqui diz assim, ó, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Diga glória a Deus. Então, meu irmão, por que eu tenho que cuidar de mim mesmo? Por que Deus estava preocupado, falando, usando Paulo para falar com Timóteo? Timóteo, cuida de você mesmo. Timóteo, se cuida, se cuida, se cuida, se cuida, porque você perseverando em se cuidar, você vai salvar a ti mesmo, vai salvar aos outros, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Presta atenção. Se você vai tirando de um lugar onde você não deposita, você vai tirando e não deposita, e não coloca crédito, e não acredita ali, vai tirando, vai acontecer o quê? O que vai acontecer? Vai acabar. E se acabar e você continuar tirando, o que vai acontecer? Você vai ficar no vermelho, você vai ficar negativo. E tem gente que está assim. Ela está tirando para dar para os outros, vai e faz pelo fulano, e faz pelo ciclano, e faz pelo beltrano, mas ela não tira um tempo para ela depositar, se encher, se preencher. Vai chegar uma hora que você vai ficar no vermelho. Por isso que tem tanta gente em depressão hoje. Por isso tem tanta gente hoje caindo, fraco, desanimada. Porque cuida de todo mundo, mas não cuida de si. Dizia minha avó na sua sabedoria, saco vazio não para em pé. Você quer ser uma bênção? Quem quer ser uma bênção? Diga glória a Deus. Cuida de você mesmo. Tira um tempo para receber, para ter. Por que eles tinham? Quer ver o detalhe aqui? Volta rapidinho aqui para o versículo 1. Você está no versículo 6 do capítulo 3, né? Olha o 1. Fala assim, ó. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à igreja, a hora do quê? O que está escrito lá? A hora da oração. Irmão, esses homens de Deus tinham para dar, porque eles procuravam o quê? Receber. Eles tinham todo dia uma hora de oração. Eu pergunto, olha para o pastor, todo dia você tem um tempo de oração? Você tem tido todos os dias um tempo de oração? Porque você sai da sua casa, vai trabalhar e você tem que dar, e você tem que fazer, e você tem que correr aqui, você tem que correr lá, e você tem que socorrer acolá, e você vai tirando de onde você não encheu. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Você não tira o momento para se encher. Você não encheu de manhã, aí você chega à noite esgotado. Deveria fazer o quê? Encher, que amanhã tem outro dia, sim ou não? Que? Ah, Senhor, meu Deus, meu Pai, estou tão cansado, Senhor. Abençoa eu, minha família, em nome de Jesus. Amém. Coloque isso aqui, deposite isso aqui para amanhã, quem vai precisar disso aqui. Está entendendo o que eu estou falando? Não está batendo a conta. Tem um dia no mês da igreja, precisa de Deus todo dia. Tem um dia no ano na igreja, só que precisa de Deus todo dia. Está entendendo? A conta não está o quê? Não está batendo, irmão. Ninguém pode dar o que não tem. Isso é para qualquer um, viu? Eu tenho aqui, eu falo para você, essa mensagem antes de eu te dar, ela foi para mim. Eu estou pregando para você, eu estou pregando para mim. Eu tenho que dar, eu tenho que oferecer. Só que, meu irmão, eu não teria se eu não tivesse o meu tempo com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Isso aqui não me preenche. Os seus trabalhos, o que você faz, isso não é crédito, é retirada. Está entendendo? Sim ou não? Você tem que saber diferenciar. É retirada.
O momento de depósito é um momento particular. O momento de depósito é um momento a sós. Ele sempre vai ser uma coisa a sós. Quer ver? Eu vou te mostrar isso. Vamos lá rapidinho para Marcos capítulo 6. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Marcos capítulo 6. Tem muita gente negativa aí. Tem ou não tem? Está tirando mais do que está colocando. Não tem um tempo para si com Deus. Não está se cuidando, irmão. Se cuida. Você só vai parar de pé até o final se você se cuidar e se cuidar bastante. Amém, Jesus? O ideal é que você tenha um depósito maior até do que as retiradas que você faz. Que você tenha para o outro e tenha para você mesmo. Eu sempre lembro daquela parábola das virgens, as 10 virgens. Lembra o problema das 5 loucas? As 5 loucas, elas não tinham azeite na sua lâmpada quando o noivo chegou. E as 5 sábias, elas tinham para elas e ainda tinham para dar. Mas pastor, por que elas não deram? Porque essas coisas, meu irmão, é particular. Cada um tem que buscar para si. Elas pensaram primeiro nelas. Olha, nós não podemos. Primeiro nós. Se a gente tirar de nós para dar para você, vai faltar a nós e a vós. Por isso eu digo para você, não é egoísmo. Egoísmo é pensar só em você. Mas pensar primeiro em você é bíblico. Eu citei várias promessas aqui que, se você for parar para pensar, elas só se cumprem se alcançar primeiro a nós, senão depois não alcança os outros. Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salva a tua casa. Amém? Amém nada. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Lembra que eu falei? Quem é salvo, só é salvo quem salva. Aliás, só salva quem é salvo. Fala para esse irmão do seu lado, fala, primeiro é tu, viu? É tu. Se tu não estiver bem, meu irmão, se não tiver tu ali, esquece. Deus, pula eu e alcança a minha casa. Não, não, é tu e a tua casa. Josué 24:15. Eu e depois a minha casa serviremos. Mas antes eu tenho que estar servindo primeiro. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho que estar servindo primeiro, depois a minha casa vai servir. E por aí vai. Tem gente que quer amar tantos outros, mas olha o segundo mandamento de Deus, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, você lembra? Amar o teu próximo. Só isso? Não. Veja que Deus deixou uma referência de amor, porque senão a gente não ia saber como amar o próximo. Como é que ama o próximo? Essa é a referência que Deus deixou, como você amar. Como você amar a si mesmo, você ama então o seu? Então primeiro se ame, senão você não vai conseguir amar ninguém. Tem gente hoje sofrendo na vida sentimental, sabe por quê? Porque até agora não se ama. Está procurando alguém para lhe dar esse amor. Não, você não vai achar no outro, primeiro você tem que achar em quem? Em você. O amor de Jesus por você. Você tem que estar completo com Jesus para Deus colocar alguém do seu lado para se dividir. Está entendendo a diferença? Sim ou não? Você não tem que ter alguém para te completar. Para fazer você feliz, você tem que estar feliz para dividir essa felicidade. Diga glória a Deus. Senão você fica na dependência. Por isso tem tanta gente sofrendo hoje, porque ela depende do outro para fazê-la feliz. Aí o dia que o namorado, o noivo, deixa, eu quero morrer. Quero morrer. Está rindo, mas é verdade. Porque eu não tenho vida sem ele. Sem ela eu não vivo. Irmão, eu não vivo sem Jesus. Diga glória a Deus. Ele me completa. O outro é que vai perder, porque eu dividi a minha felicidade com ele. Agora eu não vou dividir mais. Vai ficar tudo para quem? Para mim, azar dele. Quem está entendendo, diga amém. Ai, pastor, isso é muita autoestima. Não, não é não. Isso é aprender a cuidar de você, irmão. Aí essas coisas não vão te derrubar mais. Essas coisas não vão te derrubar. As pessoas vão sair do seu lado, mas você vai continuar o quê? Firme. Porque você está bem depositado, você está bem acreditado. Diga glória a Deus. Você está bem depositado. Olha o que fala aí, ó. Isso aqui, eu vou falar para você, eu falei de manhã. Um dia eu li esse versículo aqui, eu achei esse versículo num livro. E me ajudou muito. E o dia que eu li esse versículo aqui, eu me encontrei dentro dele. Eu me vi dentro desse versículo aqui. Eu nunca mais esqueci desse versículo.
E eu quero que você grava ele, grifa aí, para você nunca mais esquecer também. Presta atenção. E ele disse-lhes, ele quem? Jesus. Vinde vós aqui à parte, a um lugar o quê? Deserto. E faça o quê? E repousai um pouco, porque haviam muitos que iam e vinham, você aí, iam e vinham. E olha o que fala no final. E não tinham tempo para quê? Nem para comer. Jesus percebeu aquilo. De quem que é que Jesus está falando? Dos seus próprios discípulos. Jesus percebeu aquilo. E aquilo chamou a atenção de Jesus. Jesus falou, isso não está certo. Vamos parar um pouco. Jesus falou assim, vinde aqui num lugar à parte. Vamos para um lugar deserto. E agora vocês têm que ser cuidados. Vocês ficam aí cuidando de todo mundo, vocês ficam vai e vem. É você. Aí, pastor, é o meu filho, é o neto, é a neta, é o bisneto, é a bisneta, é o marido, é a esposa, é o irmão, é a irmã, é minha mãe, é meu pai. Você não está tendo tempo para quê? Para comer. E aquilo que eu falei lá de Atos, o Pedro disse, o que eu tenho, eu te dou. Se você não está tendo nem para você, irmão, você vai ajudar quem? Daqui a pouco você vai tirando onde não tem, você vai parar. E Jesus percebeu que eles iam se tornar inúteis para a obra de Deus. Você vai. Chega uma hora, se você não tirar um momento para você ser cuidado por Jesus, você primeiro, meu irmão, você não vai ter nem para você, nem para os outros. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai parar. E aí você não vai conseguir nem cuidar de você, nem muito menos de quem? Dos outros. Eu falei isso com os obreiros. Por que eu me vi aqui? Porque é o que eu estou dizendo para você. Eu me lembro que eu passei um tempo na obra de Deus que era assim, e vai para cá, e vai para lá, e corre para cá, e corre para lá, e corre para cá, e eu não estava tendo o meu tempo, para quê? Para me alimentar espiritualmente, para comer. E se Deus não tivesse chamado a minha atenção, Deus fez eu passar por um momento difícil na minha vida, que eu tive que parar tudo. Escuta isso, que a gente acha que tudo depende da gente, né? Eu falo que às vezes a gente fica carregando o fardo que Deus não mandou a gente carregar. Deus veio e fez assim, tuf, pronto, eu tive que parar, parou. Eu não queria parar, ele me parou. E ele me parou para mostrar para mim que tudo continuou sem mim. Tive que parar, se eu não me engano, acho que foi 30 dias. Irmão, e tudo continuou. Só que aquilo para mim foi uma salvação. Porque foi um momento que ele me chamou para um lugar deserto para eu poder repousar um pouco. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes a gente precisa, irmão. Hoje Deus está te chamando aqui para você ser cuidado. Você cuida de todo mundo, você luta por todo mundo, você batalha por todo mundo, mas você está vazio. Você está no negativo. Você está ponto de parar, você já está lá na reserva. Se você não tomar cuidado, daqui a um tempo, irmão, você vai parar de uma vez. Quem está entendendo, diga amém. Isso vai ser um desastre, porque tem muita gente que precisa de você. Deus quer você trabalhando, Deus quer você cuidando, mas não do jeito que você está, não vazio. Deus quer você transbordando. Diga a glória a Deus. Amém, Jesus? Olha o que Jesus fala, volta no 31. Ele diz assim, e ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para quê? Para comer. Versículo 32, e foram o quê? Sós num barco. Lembra que eu falei que o momento de depósito, ele é a sós? Aquele momento que algo é acreditado, que você realmente está recebendo, você não está dividindo com ninguém ali, é você e quem? E Deus tem que ter esse lugar. Por isso que lá em Mateus 6, acho que é no capítulo 6, versículo 1, se eu não me engano, ele fala assim, e tu quando orar, fecha a porta do teu aposento, está entendendo? E ora ao teu pai em secreto, porque é ali que você abastece. E o teu pai que te vem em secreto, ele vai te recompensar. Então o momento é a sós. Então hoje Deus preparou aqui para que você tivesse só você e Deus. E a Bíblia fala assim, e foram a sós num barco, para um lugar o quê? Deserto. Você tem que ter um momento, irmão, seu com Deus. Para com essa loucura, para com essa correria.
Eu falei para você, é um choque de realidade, mas é verdade. Se hoje, meu irmão, acontecer com você, nós tivemos hoje num velório de um familiar da minha esposa, e pensa numa pessoa boa de coração. Pensa numa pessoa, irmão, que último dia antes de partir, estava falando com a família, né? E eles disseram, o último dia de trabalho antes dele partir, ele trabalhou das 7 da manhã até a 1 da manhã. Essa é uma pessoa esforçada. Essa é uma pessoa que lutava. Só que ele esqueceu de um detalhe. De cuidar de quem? Eu estava falando, disseram assim, olha, há dias ele vinha sentindo dores, há dias ele vinha sentindo sintomas. Vai lá, rapaz, para um pouco, vai no médico, vê. Não posso parar. Não posso. É muita coisa para fazer. O que adiantou? Eu te digo, glória a Deus, eu creio que esteja com Cristo, estar com Cristo é incomparavelmente o quê? Melhor. Deus console toda a família. Mas o choque de realidade, que é a mais pura verdade, é que na próxima semana agora, alguém vai substituir o lugar dele, vai ou não vai? Sem choro nem vela, vamos dizer assim. Alguém vai substituir. E tudo vai o quê? Vai continuar. Vai continuar. Isso é real. Às vezes a gente acha que a gente não pode parar porque a coisa não continua sem a gente. É mentira, o diabo está enganando a gente com isso. Deus mandou a gente carregar mais do que tem que carregar. Eu estava falando de manhã de Moisés. Moisés chegou num ponto que ele clamou, acho que ele deve ter urrado diante de Deus. Deus, eu não aguento mais a carga desse povo. O Senhor me odeia? Só pode o Senhor ter colocado esse povo desse jeito, um povo tão pesado sobre mim. Se for para mim ficar desse jeito, me mata, Senhor. Me leva embora. Moisés deu um ataque. Mas Deus não tinha mandado ele fazer daquele jeito, ele carregar toda a carga daquele povo sozinho. Aí Deus vai lá e usa o seu sogro. Isso que eu falo, sogro e sogra é uma bênção, irmão. Você está rindo por quê? É sim, você tem que aprender a amar o seu sogro e a sua sogra. Eles são uma bênção de Deus na sua vida. Diga glória a Deus. O senhor não conhece a minha sogra, pastor. Ela é uma bênção, amém? E o sogro chega e fala assim, ó, ô Moisés, você vai se matar e você vai matar esse povo também. Moisés, faz o seguinte, pega lá, Moisés, divide, prepara lá chefes, eu não vou lembrar agora se era, acho que era chefe de 50, depois chefe de 100, não lembro a divisão, mas acho que era chefe de 500 e chefe de 1000, alguma coisa assim. E Moisés, você faz assim, primeiro o chefe de 50, se ele não conseguir resolver o problema, vai passar para o chefe de 100. Se o chefe de 100 não resolver o problema daquela pessoa, passa para o chefe de 500. Se não resolver, passa para o chefe de 1000. Se o chefe de 1000 não resolver, vai até você. Ah, meu irmão, olha que coisa. Aquele peso, aquela carga, Moisés estava até querendo morrer, acabou. Ah, por quê, pastor? Porque estava querendo fazer uma coisa que Deus não tinha o quê? Mandado. E às vezes é a gente. Uma vez eu falei com um irmão, nunca me esqueço disso. Eu estava assim no balcão da igreja, não é essa igreja que não foi, numa outra igreja, no balcão do patrocinador. E ele chegou assim, apressado. Eu falei, ô irmão, quanto tempo eu não te vejo? Faz tanto tempo que eu não te vi mais. Como é que você está? Pastor, pelo amor de Deus, estou passando aqui rapidinho. Nunca mais eu vim na igreja, porque o senhor sabe como é que é, né? Estou trabalhando, pastor, em 2 empregos. Pastor, eu trabalho em um de tal hora até tal hora. Aí eu durmo lá umas 3, 4 horas por dia, depois eu viro outra à noite. Pastor, olha isso, aquilo outro. Está aqui só o meu patrocinador, faz para mim rapidinho que eu estou voltando para o outro serviço. Eu parei, eu pensei, eu falei, será que é isso que Deus quer? Será que ele perguntasse para Deus, Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Qual que seria a resposta de Deus? Será que foi isso que Deus pediu para fazer? E eu lembro que eu falei para ele, irmão, ora a Deus. Sabe por quê?
Eu creio no Deus que nós servimos. Nosso Deus é um Deus tão grande que eu acho que com um trabalho Ele pode te dar o que você está ganhando nesses 2 serviços aí, se você for fiel a Ele. Se você colocar Ele em primeiro lugar. Não, pastor, eu creio, mas o senhor sabe como é que é, a coisa está difícil. Olha, amém. Você e Deus. Eu nem sei que fim tomou, nunca mais o vi na igreja. E tem gente fazendo isso. Nosso Deus é grande, diga a glória a Deus. Irmão, Ele pode te dar, mas às vezes a gente está fazendo coisa que Deus não mandou a gente fazer. Jesus não mandou os discípulos fazer aquela loucura, não. Tanto é que Ele mesmo chegou e interrompeu, falou, pode parar. Porque se vocês continuarem desse jeito, nem vocês vão estar bem daqui a pouco. Vocês não estão tendo tempo nem para vocês. Vocês estão servindo aos outros, vai e volta, e não estão tendo para quê? Não estão tempo para quê? Para comer. Vocês vão cair. O dia que você desfalecer e cair, acabou. Você não cuida mais de ninguém. Cai mais um monte com você. Acabou, meu irmão. Timóteo, se cuida, Timóteo. Eu falei de um jovem, um missionário, que eu gostava muito, eu via muita coisa dele, ele tinha missões e fazia muita coisa. E fazia. E esses tempos atrás eu fiquei triste. Ele colocou uma publicação lá, depressão. Por muito tempo eu fingi, por muito tempo eu não quis dar crédito, mas os remédios foram aumentando, e isso, e agora eu estou dizendo que eu não aguento mais, estou parando. Não estava preparado para ver o que eu vi nas missões, não estava preparado para passar o que eu passei e tal. E agora está parando. Aí eu te digo, se tornou inútil para ele mesmo e até para o quê? Para a obra de Deus. Deus não quer ver isso em nós, irmãos. Deus não quer. Por isso que todos, hoje Deus está falando com você antes de qualquer coisa, você tem que ter um tempo para você, a sós com quem? Com Deus. Não tem super-homem, não tem super-mulher, não. Se eu não tiver, meu irmão, um momento meu com Deus, se eu não cuidar de mim, irmão, eu não cuido de mais ninguém. Você está entendendo, sim ou não? De uma vez por todas, eu digo para você, se você não cuidar de você, irmão, você não vai cuidar de mais ninguém. Se você não tiver salvo, você não salva ninguém. Se você não tiver paz, você não tem como buscar por paz para ninguém. Se você não estiver na presença de Deus, você não leva a presença de Deus para ninguém. Se cuida, se examina, veja você mesmo hoje. Para terminar, Lucas 6,39. Eu já encerro. Eu falei aqui, mas eu vou encerrar rapidinho. Falei de boca, mas eu quero ler com você agora. Ele diz, Lucas 6,39. E disse-lhes uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Irmão, no dia que eu perder a visão, presta atenção, amarrado em nome de Jesus. Mas no dia que eu perder a visão, nem eu vou conseguir chegar. Como é que eu vou levar alguém? Não tem como. Eu preciso conservar a minha visão intacta. Eu preciso estar vendo bem, eu preciso estar enxergando bem. Quem está entendendo, diga amém. Porque se você perder a visão, acabou. Acabou, nem você vai chegar lá, quanto mais levar alguém. Jesus fala assim, pode porventura, versículo 39, um cego guiar outro cego? O que ele diz? Não cairão ambos aonde? E aqui tem uma coisa mais perigosa ainda. Porque o problema não é só você cair. É quando você cai e ainda leva alguém com você. Você vai dar conta de você e vai ter que dar conta de quem? Do sangue de outros. Porque por tua culpa aquela pessoa também caiu. Ah, pastor, mas o senhor falou aí que eu não tenho que dar conta dos erros de ninguém, que eu tenho que dar conta dos meus próprios erros. Não falei? Falei, disse, sim. Só que se você foi colocado por Deus numa posição de cabeça, de líder, de autoridade espiritual, que a Bíblia chama de... Me fugiu. Me fugiu.
é aquele que a Bíblia deu a responsabilidade de alertar o pecador do seu caminho. E se você não faz, se você não alerta, Deus diz que o sangue daquele pecador, Deus mandou você não estava bem, aí você caiu. Por não estar bem, você também não alertou o outro, mesmo tendo entendimento, conhecimento. A Bíblia diz que o sangue daquele pecador será cobrado de você. Fugiu, está na ponta da língua, mas fugiu. Mas é alguém que recebe de Deus essa responsabilidade. E tem muitos aqui que tem. Se na sua casa você é o que conhece a palavra, você tem uma responsabilidade de dar o exemplo. Se na tua família você é o que conhece a palavra, você tem essa responsabilidade de estar bem. Diga glória a Deus. Porque ali fala assim, ó, pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos aonde? Na cova. Se ele cair sozinho, presta atenção no pastor, se ele cair sozinho, problema dele. Mas se ele caiu porque eu, estando cego, quis guiá-lo e caí e ainda o levei, irmão, é pecado dobrado, problema dobrado. Quem está entendendo, diga amém. Você ama a sua família mesmo? Então cuide de você. A melhor maneira de você demonstrar amor pelos que você ama é você estando bem. É você se cuidar. Tem muita gente que precisa de você, homem de Deus. Tem muita gente que precisa da senhora, mulher de Deus. O jovem, pastor, mas ninguém precisa de mim. Você não imagina o quanto. Você não imagina o quanto só o fato de você estar bem, quanto isso influencia na vida de tantas pessoas. Pastor, eu tenho que abrir os seus olhos hoje para isso. Se preocupe em estar bem. Porque o fato de você estar bem muda a vida de muitas pessoas, influencia diretamente na vida de muita gente. Você precisa estar bem. Porque se você estiver bem, irmão, se você tiver uma bênção, feliz aqueles que cercam você. Se você estiver na presença de Deus, se você estiver bem, se você estiver em comunhão com Deus, feliz daqueles que andam junto contigo. Diga glória a Deus. Feliz daquele que mora na mesma casa que você, se você for uma pessoa que anda com Deus, que está bem com Deus. Feliz daquele que trabalha junto com você. Ele vai dar glória a Deus naquele dia que ele foi colocado no mesmo lugar, no mesmo setor que você para trabalhar, porque ali tinha alguém que era de Deus. Irmão, você estando bem, você muda a vida de pessoas. Diga glória a Deus. Você marca a vida de pessoas. Se você estando bem, você é um instrumento na mão de Deus. E não é isso que o diabo quer. Quem está entendendo, diga amém. Você quer incomodar Satanás? Fica bem, irmão. Fica firme, fica de pé. Tem o seu momento com Deus. Se alimenta. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então hoje você vai receber. Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé. Hoje você não vai pedir por ninguém, mas por ninguém mesmo. Melhor maneira hoje você fazer o bem por alguém é pedir por você, buscar por você. Eu vou fazer um ato de fé aqui com você. Aqui nós preparamos esse tecido.